Oi, bebê. Pode ir entrando. Tentando verificar o que tá acontecendo aqui. Não, tinha uma galerinha aqui ainda há pouco, só que a conexão, não sei o que tava rolando. As meninas estavam me mandando mensagem falando que não estavam conseguindo me ver. E aí eu saí e voltei. E agora eu não sei o que houve. Tá me ouvindo bem, João? Celinho, agora dá pra me ouvir direito? Cadê as meninas? Sem briga vocês dois, sem briga, sem briga. Obrigada por responder. Oi, Mari. Acho que a gente pode começar, né? Já que vocês estão me ouvindo bem agora. Já que dá pra ouvir direitinho agora. Ainda há pouco não estavam conseguindo, mas agora acho que já deu. Já resolveu. Então vamos lá. Vamos falar de medo? Vocês têm medo de quê? Qual é o medo de vocês? Me digam aqui pra gente começar a conversar. Diz aí, Mari, qual é teu medo? Amigo, mas hoje tá complicado, que a gata passou a noite acordada. Hoje não vai dar pra ficar sem filtro. Quero saber do medo de vocês, me digam. Medo de tudo? Água. Tenho medo de morrer. Quem não tem medo de morrer, né? Eu acho que eu não tenho mais. Não sei se eu tenho. Não, eu tenho medo de morrer agora. Tipo, se eu morresse agora, eu sei que eu ia deixar meu filho muito pequeno ainda e eu tenho medo disso. Mas não é da morte em si, é de deixar ele, com quem ele vai ficar. Medo de voltar atrás e achar que estou desistindo ou saindo de mãos vazias. Interessante. Medo de não ver minha filha crescer. Normalmente são os medos das mães, né? A gente sente esses medos assim. Não só de não vê-los crescer. Eu acho que o medo mais forte que a gente sente mesmo é de como é que eles vão ser cuidados. Quem é que vai cuidar deles? Medos dos eternos começos que a vida me apresenta. Boa colocação, João. Mas será que é um medo mesmo? Será que não é só um friozinho na barriga? Porque se a gente tivesse medo, a gente não começava. A gente até sente, né? Aquele receio. E é aí nesse ponto que eu quero chegar. E a gente conseguir entender qual é a diferença de um medo real, do que é o medo, e o que são precauções, o que são instintos de sobrevivência, que a gente confunde muito as coisas, né? E a gente sempre coloca a justificativa da eu tenho medo disso, então eu não vou fazer, porque eu sinto medo. Como se o medo fosse uma prevenção, como se fosse algo que te protege. E na verdade não é assim. Eu não sinto dessa maneira, na verdade. Vamos para os exemplos toscos, que eu gosto de começar com os exemplos que fica mais fácil de entender e aí fixa legal na memória. Os piores exemplos são sempre aqueles que a gente mais grava. Imagina só que nós estamos num sinal, parados, e aí eu tô aqui parada, tô pensando na vida, esperando o tempo passar, esperando o sinal abrir, e aí vem alguém para me assaltar. E eu começo a perceber que essa pessoa tá vindo me assaltar. Não, vou dar outro exemplo. No sinal dentro do carro não dá nem pra correr, não dá pra fazer muita coisa. Digamos que eu esteja andando na rua e aí eu vejo vindo na minha direção um cara, um homem. Medo também muito comum entre as mulheres.
E aí, quando eu percebo que esse homem está se aproximando, eu começo a sentir muito medo. E eu começo a ficar apavorada. E aí eu começo a ficar com muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. E ele vem chegando perto de mim. Eu tenho duas alternativas: ficar e ver o que é que vai acontecer, que provavelmente não vai ser coisa boa, ou correr. Correr pode me matar também, né? Se ele tiver armado, ele pode me atirar e eu morrer ali mesmo. E ficar também pode me matar. Mas essas duas alternativas, tanto a de correr quanto a de ficar, são raciocínios. Eu tô raciocinando o que é que eu posso fazer para resolver aquela questão. E essa reação, ela vem do instinto de sobrevivência e não exatamente do medo. Oi, Jorge. Vocês estão conseguindo entender a diferença da linha de raciocínio? Me digam aqui se está ficando claro para vocês isso. Porque o medo ele só te paralisa. Quando eu estou sentindo medo, eu estou aqui com medo. E eu posso fazer xixi nas calças de tanto medo e não vai resolver. O que é que o medo vai me causar? Aonde é que o medo vai resolver o meu problema? O que vai acontecer se eu conseguir ter um pouquinho de racionalidade no momento é ativar o meu instinto de sobrevivência. Então, o instinto de sobrevivência é uma coisa, o medo é outra. A gente é educado para entender o medo como instinto de sobrevivência, quando, na verdade, o medo paralisa a gente. E essa linha de pensamento, ela vem de um sistema que a gente conhece bem como o patriarcado, que prende a gente, que amedronta a gente, que faz a gente sentir medo de tudo para que a gente consiga ser controlado. É isso que eu quero que fique muito claro hoje aqui. O medo é uma coisa, instinto de sobrevivência é outra. O que te impede de pular do prédio quando você sente vontade de pular não é o medo, é o instinto de sobrevivência. Eu sei que se eu pular eu vou morrer, então eu vou ficar. Mas o medo em si, ele não vai fazer nada. Ele não vai te ajudar em nada. Vamos conseguir entender essa diferença entre uma coisa e outra. Que eu acredito que entendendo essa diferença, muitas portas se abrem, né? Porque a gente se prende muito em ir à frente, como foi falado ainda há pouco aqui, eu tenho medo dos recomeços que a vida traz. Às vezes a gente se prende de recomeçar por medo, sentindo que é medo. Eu tô com medo, então é melhor eu não ir. Calma, é medo, é instinto de sobrevivência, é intuição, que alguma coisa ali pode dar errado. O que é? Saber definir exatamente essas emoções ajuda muito a gente nesse processo de encontrar as respostas, de decidir para onde que a gente vai, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente precisa fazer. E os nossos problemas, eles não se resolvem porque a gente não encontra as soluções e a gente se esconde atrás da desculpa do medo para não seguir adiante buscando soluções. Ontem eu estava respondendo mais perguntas na caixinha de perguntas que eu deixei aberto aqui, e aí entre elas tinha uma que dizia assim, como é que eu faço para me livrar de traumas de relacionamentos passados? E aí eu falei o seguinte: a dor só dói enquanto você não encontra a resposta. E com o problema, seja ele de qual nível for, é a mesma situação. O problema ele só é um problema enquanto você não encontra a solução. E a gente se esconde atrás da desculpa do medo para não enxergar as soluções. Porque as soluções, às vezes, elas são muito simples. É muito simples. É só dar um passo e ir. E às vezes dar esse passo é complicado porque você se esconde atrás da desculpa do medo. Mas o medo não vai te ajudar. Não vai te ajudar em absolutamente nada. Jéssica, eu quero muito mudar de vida, trocar de cidade, mudar de profissão, mas esse é um plano ainda muito complicado, ainda não dá, é um passo muito grande para as minhas pernas nesse momento. Então encontre o que você pode fazer agora. O que é que dá para você fazer agora? Você pode mudar de emprego? Não dá para mudar de emprego ainda?
Você pode fazer um curso na área em que você está almejando seguir, na área que você está pensando em migrar. O que dá para fazer agora? Isso é clichê até, de tanto que a gente escuta já por aí. Mas é real. Se não dá para fazer, não dá para ir direto no ponto, vai indo pelas beiradas. Se não dá para ir direto no foco, vai indo para onde dá, vai caminhando, mas não para. Não se esconde atrás da desculpa do medo. As pessoas têm medo de evoluir quando ficam presas aos traumas e ao passado. Exatamente isso causa muita dor. Causa muita dor. Ontem eu também dei o exemplo da faca. Você só dá murro em ponta de faca enquanto você não entende como usar ela. Quando você para e entende como é que faz para usar a faca, você percebe que o problema não é a faca. É a maneira em que você está agindo com relação a ela. Qual é o lado que segura na faca? Onde é que eu corto? O que é que fura? E aí você vai pegar da maneira correta e você vai usar da maneira correta. Essa é a diferença. Encontrar soluções para os problemas, se livrar dos medos, com a desculpa de que eu fico paralisada diante do medo. Eu sei que paralisa, eu sei que é difícil. Mas aí você vai se deixar paralisar para a vida toda? Olha essa gata, MC Pouca Roupas na live do Patuá. Gente, tá claro isso? Vocês estão conseguindo me entender? Hoje eu não vou poder estender muito porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho e eu ainda preciso me organizar. Juju! E aí, alguém vai querer fazer atendimento? Quem quer conversar comigo hoje? Quem quer conversar comigo? Alguém quer conversar comigo? Se alguém quiser conversar comigo, fala aqui que eu chamo já já, pra gente não se estender muito, porque hoje o tempo tá corrido. Se não quiser também não tem problema, gente. A gente tá aqui no serviço do universo, é ele quem manda. Se ele disser que é pra fazer, a gente faz. Se ele disser que hoje não dá, a gente não faz. O papo é seguir a serviço do universo. Eu acho que hoje não vai ter atendimento, né? Vocês estão tão quietinhos? Por que vocês estão tristes? Então é isso, gente. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Tá todo mundo quietinho hoje. Ninguém quer ser atendido. Eu espero que tenha ficado claro isso para vocês, essa diferença. E a importância de a gente entender, de a gente saber definir as nossas emoções, porque a desculpa do medo, ela realmente não vai te levar a lugar nenhum. Ela não vai te ajudar em nada. Entendam a diferença entre medo, entre instinto de sobrevivência, entre intuir. É muito diferente. O medo, ele só paralisa. Tem uma coisa sobre o medo que é importante colocar. Sobre as emoções de um modo geral. As emoções que a gente sente, elas criam criaturas. Real, criaturas mesmo. Quem tem o dom da visão aí, que consegue enxergar essas criaturas, vai pensar que é o capiroto que tá vindo pra cima de você. Porque você cria esses monstrinhos e esses monstrinhos começam a te acompanhar pra vida toda. É como se fosse, digamos que a gente tá indo aqui para um novo lugar, para um novo ambiente, e aí nesse novo lugar que você tá indo, quem trabalha com energias, sabe disso. Você precisa fazer uma limpeza energética para que você consiga estar num espaço com uma energia neutra e colocar sua energia dentro desse lugar. Vamos dizer que numa casa. E aí, por que a gente precisa fazer isso? Porque as energias das pessoas que circulavam naquele ambiente, elas vão comprometer ali a estrutura energética daquele local. E quando você
já está frequentando um lugar, você mora em principalmente em espaços de residência, né? Quando você mora no lugar, esses monstrinhos que eu acabei de falar que a gente cria, eles começam a influenciar, eles influenciam no desenvolvimento da sua vida, do seu ambiente, de um modo geral. E o medo, ele cria monstros horríveis. Horríveis. Monstros muito feios e muito assustadores e que travam a gente em muitas situações. Então, tomem consciência dessa questão. Quando a gente escuta aquela frase, vós sois deuses, né? Vós sois capazes de criar tudo que eu faço. Acho que é mais ou menos isso, não sei direito. Mas é nesse segmento aí. O que é o entendimento de ser Deus? Deus é aquele que é capaz de criar. E por que nós somos deuses? Porque nós somos capazes de criar. E aí você vai desde o entendimento pequenininho até um entendimento macro disso tudo. A capacidade de criar, ela nos dá a possibilidade de criar tanto coisas materiais aqui, desse nosso plano, né? Quanto coisas astrais. E esses monstros emocionais que a gente cria, eles são do campo astral, mas eles interferem diretamente no nosso dia, no nosso desenvolver aqui, no campo material. Ter medo só vai te trazer mais peso, mais trauma, mais dificuldade, te deixar mais bloqueado diante da vida. Não tenha medo. Tenha consciência. É diferente. Ter consciência, ter entendimento, é diferente de ter medo. Ok? Ficou claro? Esse medo que você fala é um espaço primeiro entre planejar e correr atrás. Exatamente. Exatamente. Só que não é um medo. É uma precaução. É uma cautela. Entendeu a diferença? Ficou claro, João? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje ficou bem complicado de entrar, eu tive que entrar e sair umas 4 vezes, né? Quem estava aqui acompanhando conseguiu ver que ficou bem difícil de conseguir manter. Tava com problema no áudio, na imagem, problema em tudo. Mas deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa diferença do que é medo, do que é precaução, do que é instinto de sobrevivência. E não confundir essas emoções. Porque, como eu já disse, vou repetir de novo, porque é muito importante que isso tenha uma ênfase muito grande, que isso fique muito claro. O medo, ele só vai te causar travas, ele só vai te bloquear. O medo não vai resolver o seu problema. Medo é uma coisa, precaução é uma coisa, instinto de sobrevivência é outra coisa. O medo não te ajuda em nada. Entenda a diferença do que é medo e o que são essas outras emoções. E entenda quando você sentir medo, que tá tudo bem você sentir medo. Mas o que é que você pode fazer com isso? Entenda que o seu problema só vai continuar sendo problema enquanto você não resolver, enquanto você não encontrar uma solução para ele. Depois de você encontrar a solução, ele deixa de ser um problema. Encontrei a solução, mas a solução ainda é bem difícil. Ainda está bem distante dos passos que eu posso dar agora. O que é que você pode fazer agora para resolver esse problema? Mesmo que você não consiga resolver de modo geral, mas, como eu disse, vamos pelas beiradas. Vai fazendo o que dá para fazer. Eu quero mudar de profissão. Ainda não dá para mudar de profissão agora, mas eu posso fazer um curso de capacitação que me dê uma possibilidade de daqui a pouco entrar nessa outra profissão que eu estou almejando. Faça. Não dá para fazer o curso que eu queria, mas eu encontrei um outro curso aqui que é mais baratinho, que é no mesmo rumo e que eu posso já ir começando a estudar e entender sobre isso. Faça. Vá fazendo o que dá para fazer. É clichê, mas é real e funciona. E ajuda muito nesse processo de você se movimentar. Não se deixem paralisar pelo medo.
Não coloquem esses monstros energéticos na vida de vocês, porque depois que eles estão ali, se livrar deles, fazer com que eles vão embora, não é fácil. Não é fácil. Ok? Gente, muito, 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 muito obrigada de novo pela paciência que vocês tiveram hoje de sair, voltar, sair, voltar, sair, voltar. Ficou bem bagunçado aqui o negócio, mas eu vou tentar deixar gravado pelo menos essa última parte, que foi quando a gente conseguiu desenvolver melhor. Compartilhem, comentem lá, eu vou deixar salvo lá no perfil. Comentem, me falem o que é que vocês sentiram, me falem o entendimento de vocês, divulguem para os amigos de vocês. É muito importante que mais pessoas tenham esses acessos para que elas consigam se entender um pouquinho melhor, né? Para que a gente consiga também se entender um pouquinho melhor. Sempre que eu estou aqui falando para vocês, eu estou falando para mim também. Eu escuto muito do que eu estou falando aqui com vocês e aprendo muito com as trocas que vocês trazem também. Muito obrigada. Eu vou encerrar, como eu disse, não posso estender hoje porque eu tô corrida. Olha aqui minha mãe no santo me chamando já. Verdade, lindona, parabéns. Obrigada, meu amor, daqui a pouco chego aí. Gente, muito obrigada. Beijo, Celinho, beijo, Deise, beijo a todos vocês. Até sábado que vem, 12h30. Cheiros!